Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 6 de março de 2024, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje a nossa lição é a 65. A minha única função é a que Deus me deu. A minha única função é a função que Deus me deu. Ontem nós declaramos que eu não esqueça a minha função. E no dia antes de anteontem nós declaramos: o perdão é a minha função como a luz do mundo. Tá? Então, se o perdão é a minha função, porque é a função que Deus me deu, e a minha única função é a função que Deus me deu, então o perdão é a minha única função. Entenderam? Basicamente é isso. É aí que nós chegamos. Nós não, né? Nosso mestre vai expandir essa ideia e ir um pouco além, né? Nós estamos numa jornada, essa jornada dura 1 ano, e ele vai devagarzinho expandindo a profundidade com a qual nós vamos reprogramando as nossas mentes, tá? E para você que já é meu aluno antigo, que já está aqui desde 2021, ou de 2022, ou mesmo de 2023, como muitos de vocês já comentaram, eu imagino que a maioria de vocês deve estar experimentando algo que é absolutamente natural quando você fica praticando as lições todos os anos, como nós estamos nos propondo a fazer. Né? E provavelmente vamos fazer isso no ano que vem novamente. Vocês vão fazer aí na casa de vocês, eu vou fazer na minha. Eu não garanto se a gente ano que vem vai ter vídeos, que nós ano que vem teremos vídeos diários, mas que estaremos fazendo as nossas lições, assim espero, né? E eu muito provavelmente só não vou fazer se eu não estiver mais viva. Mas aí vou estar fazendo lá no plano espiritual, né? Então a minha única função é a que Deus me deu. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda de que não tens nenhuma outra função senão essa. Esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. A salvação não pode ser o teu único propósito enquanto ainda nutrires outros. A aceitação total da salvação como a tua única função necessariamente envolve 2 fases: o reconhecimento da salvação como a tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Esse é o único caminho para assumires o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. Esse é o único caminho para poderes dizer com real intenção: a minha única função é a que Deus me deu. A minha única função é a que Deus me deu. Tá bom? E ele diz assim, olhem essa frase aqui em cima, né? Que eu me esqueci aqui de marcar. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve 2 fases: o reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Mas ele tinha dito no dia 62 que o perdão era a minha função como a luz do mundo. E aqui ele está dizendo que é a salvação, né? Então ele está efetivamente começando a mostrar para nós que o perdão é que nos traz a salvação. Que o perdão é a salvação. Ok?
Hoje e nos próximos dias... perdão, acho que eu não li aqui, né? A minha única função é a que Deus me deu. Esse é o único caminho no qual podes achar paz para a tua mente. Isso é importante. É nesse caminho apenas que eu encontro a paz para a minha mente. É apenas nesse caminho. Nesse caminho de ir ao encontro de Deus, tá, gente? Eu não tô falando que o único caminho é um curso em milagres, de forma nenhuma. Há vários caminhos maravilhosos para que nós possamos encontrar Deus, o Deus verdadeiro, que está dentro de nós, tá bom? Hoje e nos próximos dias, reserva de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado, durante o qual tentarás compreender e aceitar o que a ideia para o dia de hoje realmente significa. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz que fechaste para ti mesmo. Então ele disse pra gente, nós fechamos as portas para nossa própria paz. Quando nós escolhemos ouvir a voz do ego em detrimento da voz que fala por Deus, que é a voz do Divino Espírito Santo, tá bom? Ela te dá a resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. O que é o início dos tempos? O início dos tempos é a queda do homem. Quando o tempo, que é uma das dimensões aqui da terceira dimensão, seria... Não vou falar isso, porque senão eu vou confundir vocês todos, né? Mas que seria um atributo aqui da terceira dimensão, né? Eu tenho, para localizar um objeto, eu preciso de... uma altura, né? Algo que me indique uma altura, um comprimento, uma espessura, né? E eu preciso também da localização desse objeto no tempo, né? Não adianta só eu localizá-lo no espaço, preciso localizá-lo no tempo, tá? Então esse é o início dos tempos. O que vem a ser o fim dos tempos, o fim da percepção temporal, que é um atributo do mundo do ego. Tá bom? Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Então, já sugeri para vocês várias vezes que, primeiramente, na hora em que nós acordamos. E, em segundo lugar, na hora em que nós estamos para nos recolher, apagar a luz, né? Então, antes de apagar a luz, nós vamos nos concentrar no período mais longo da nossa prática. Se ele pedir 3, você pode também fazer na hora do seu almoço. Aquela siestazinha que a gente come, depois vai voltar para o trabalho, e aí a gente pode utilizar essa concentração na ideia do dia nesse momento, tá? Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. Ele está pedindo aqui pra gente uma certa disciplina. O propósito disso é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que seguirás. Isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente, a fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. Em seguida, fecha os olhos. Repete a ideia para ti mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Em vez disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir. Nota cada um à medida que vem a ti, com o menor envolvimento ou preocupação possível,
descartando cada um com estas palavras para ti mesmo. Este pensamento reflete uma meta que me está impedindo de aceitar a minha única função. Né? Aqui, ao que tudo indica, ele está falando dos pensamentos de ataque que nos impedem, né, deixa eu usar a palavra aqui que ele está falando, que me impedem de aceitar a minha única função, que é o perdão. E também está falando de pensamentos que me distraem do meu contato com a minha mente certa. Está falando dos pensamentos do ego, tá bom? Depois de algum tempo, passará a ser mais fácil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos 1 minuto, procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua atenção antes, sem, contudo, tensionar-te ou esforçar-te indevidamente ao fazê-lo. Em seguida, diz a ti mesmo que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. Não é preciso usar exatamente essas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as tuas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Finalmente, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez e dedica o resto do período de prática à tentativa de concentrar-te na importância que ela tem para ti, no alívio que a tua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação, apesar das tuas próprias ideias tolas, em contrário. Nos períodos de prática mais curtos, que devem ser empreendidos pelo menos uma vez por hora, usa esta forma ao aplicar a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes fecha os olhos ao praticar isso e algumas vezes fica de olhos abertos e olha à tua volta. É o que vês agora que será totalmente mudado quando aceitares por completo a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está buscando trazer a nossa mente de volta para a ideia de olhar para o mundo e perdoar o mundo. Quando eu olho para o mundo, para perdoar o mundo, na verdade, o que eu estou fazendo é assim: o mundo que eu vejo, ele é um produto das minhas falsas criações. Concordam comigo? Ele é um produto das ilusões do meu ego, não é? Já estou melhorando, já estou criando, projetando, na verdade, porque daqui a gente não cria, né? A gente só projeta. Já estamos projetando algo melhor, né? Mas vamos pegar as cenas que nos afligem, as cenas que nos desagradam. Eu olho para essas cenas, eu perdoo essas cenas como ilusões dentro desse grande holograma ilusório e eu também me perdoo. E aí eu falo assim, bom, a partir de agora eu posso escolher novamente. E eu falo isso o dia inteiro, o tempo inteiro, tá? Aqui passando para o livro do Alan Watson e do Robert Perry, eu tenho o que ele declara aqui no entendimento dele, que é o propósito da lição. Ele diz assim: deixar ir os objetivos cotidianos, mesmo que seja por um pouquinho de tempo, de forma que você possa focar na aceitação da função que Deus deu a você como a sua única função, né? Então também tem isso.
eu sair do mundo exterior e me voltar para dentro. E começar a olhar para dentro. E começar a construir um relacionamento com o meu interior. No meu interior está o meu ser real. Certo? Vocês conseguem entender a ideia? Esse é o objetivo da meditação. Eu tenho um relacionamento com o meu exterior, mas eu também tenho um relacionamento com o meu interior. Nós, na nossa sociedade ocidental, nós vivemos absolutamente focados no que está acontecendo do lado de fora. Nós não temos vida interior. E isso nos exaure, isso nos adoece, isso nos envelhece. E isso traz uma gama de contratempos para as nossas vidas. Nós não temos uma vida interior. Vou dar um exemplo para vocês que talvez facilite um entendimento. Se você chega num país onde a prática da meditação é muito, como é que se diz, frequente, é um hábito desse povo, você vai sentir uma paz não usual nesse lugar, né? Eu, há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir à Indonésia a trabalho. Ir para um lugar que eu sempre tive o sonho de conhecer e que eu adoraria poder voltar. Adoraria. Tem que botar isso aí no meu mapa mental. Eu fui para Bali. Quando eu cheguei em Bali, depois de viajar, sei lá, acho que foram 36 horas de viagem, né? Pegamos um avião, fomos para Paris, depois pegamos um outro avião, fomos para Hong Kong, depois pegamos um outro avião em Hong Kong e fomos então para Bali. E voos muito longos, né? Um voo de 11 horas aí para a Europa, mais um outro acho que de 12 para Hong Kong e um outro acho que de 4, 5 para Bali. Enfim, quando eu cheguei lá, lembrem-se que eu já tinha aulas com a minha professora de um curso em Milagres, já fazia yoga, já tinha prática de meditação, já tinha feito minha terapia de renascimento, já era toda enfronhada no mundo espiritual. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me chocou foi a energia do país. Hoje ela deve estar bem mais maculada, né? Foi a energia do país. Que lugar! Eu senti uma paz profunda. E a segunda coisa que me chocou absolutamente foi, eu fui para uma conferência, então tinha gente do mundo inteiro naquela conferência, com mente ocidental, mas o hotel onde eu estava, que era uma espécie de um resort com umas casinhas, a gente ficava nos bangalôs. O que me chocou foi a energia das pessoas que cuidavam do hotel, dos recepcionistas, todo mundo. Então eu me lembro que eu descia do meu bangalô de manhã para começar o dia, né, e tomar o meu café da manhã e depois ir para o congresso, que estava sendo num hotel próximo. E tinha um rapaz por volta, sei lá, dos seus 30 e poucos anos, e ele estava varrendo o chão. Todo dia era isso, ele estava lá varrendo o chão. E ele varria com uma dessas vassouras que não são de piaçava, sei lá, era uma outra coisa lá típica do país. E aí ele, obviamente que ele não falava inglês, e eu dava bom dia para ele em inglês, né? E aí ele olhava para mim, ele fechava as mãos assim. Eu acho que já contei algo assim semelhante para vocês. E ele falava
pra mim, eu abaixava a cabeça, como eu faço com vocês, né? E falava assim, Om Swastiatu. Ou Om Swastiatuya, eu não me lembro. E ele me dava um cumprimento. Gente, aquilo tocava no meu coração. E eu chegava no balcão do hotel e era a mesma coisa. Aí um dia eu virei pro rapaz do balcão, que esse sim falava inglês, e eu falei pra ele, me ensina isso, qual é o significado disso? Aí ele falou que era o mesmo significado do Namastê, né? Deus em mim, saúda Deus em você. E é um cumprimento que você usa de manhã, de tarde e de noite. É um cumprimento de reconhecimento da natureza espiritual do outro. Então, gente, essa é a nossa única função. É reconhecermos a nossa própria natureza espiritual e reconhecermos a natureza espiritual do outro. E construirmos essa relação com esse mundo interior. Quando vocês tiverem praticado o suficiente, não meditar para vocês vai ser uma ideia tão absurda quanto não tomar um banho. Aqui para nós brasileiros, né? Porque existem povos que não têm esse costume, né? Não tomar pelo menos um banho por dia, né? E eu sei aqui que muitos de vocês tomam inclusive mais de um, né? Como é o meu caso. Vocês entendem isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante. É sobre isso que essa lição está falando. A minha única função é a função que Deus me deu. É reconhecer Deus no outro e reconhecer Deus em mim mesmo. Isso é o perdão. Isso é a salvação. Vou ler o comentário. O que eu notei quando eu li a lição foi a última sentença do primeiro parágrafo que eu vou ler para vocês aqui em português. É justamente aquela que eu tinha lido. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases: o reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Alguns de nós podem ainda ter algum problema com essa primeira fase, reconhecer a salvação como a nossa função. Essa não é uma questão simples. Dizer, o meu trabalho é curar e ser curado, requer uma mudança maior na mente da maioria das pessoas. Ver a nós mesmos como a luz do mundo não é algo que venha facilmente para nós, que chegue facilmente para nós. É por isso que algumas lições precedentes lidaram com esse fato, né? Trouxeram esse fato. E é por isso que esse fato vai aparecer novamente nas lições, nas próximas lições, né? Essa lição avança além do simples reconhecimento de que a salvação é a nossa função. E ela adiciona o pensamento de que a salvação é a nossa única função. Ela traz muita clareza de que isso seja assim. E que então todos os outros objetivos devem ser deixados de lado. Deus nos deu esse único objetivo e nenhum outro. Os outros nós inventamos para nós mesmos e todos os outros, de certa maneira, competem com esse objetivo e diminuem esse objetivo. Então, vou dar um exemplo para vocês. O meu objetivo de ser promovida no meu trabalho é um objetivo que eu inventei para mim. Esse é um objetivo meu, do meu ego. Ok? Não estou dizendo que não seja válido. Não vamos confundir.
Mas não é a minha função ser promovida no meu trabalho. Eu preciso trabalhar para ter um salário, para eu poder estar viva aqui no metaverso, na Matrix, na terceira dimensão. Então, são as trivialidades da vida. Pagar nossas contas, né? Essa semana chegou a taxa do corpo de bombeiro. Tem que pagar a taxa do corpo de bombeiro para garantir que, se houver um incêndio, o corpo de bombeiro estará bastante bem equipado para salvar as pessoas o mais rápido possível. Tem que comprar comida, tem que pagar a internet, tem que pagar a conta de luz, tem que ver se o pneu do carro tá ficando careca, tem que almoçar, tem que jantar, tem que comprar a ração do gato que tá acabando. Estão entendendo? Ok, beleza. Mas tudo isso foram funções, objetivos que Deus me deu? Não. Poderia não ter gato. Eu poderia morar numa cidade onde sequer tenha um corpo de bombeiros. Não deve ter, né? Mas tudo bem. Podia morar no meio do mato, numa choupana. Eu poderia não ter carro. Se eu não tenho carro, eu não preciso me preocupar se os pneus do carro estão ficando carecas. Ok? Estão entendendo a diferença? Então, o que Jesus está propondo aqui pra gente é mudar a nossa ordem de prioridade. Então, a prioridade tem que sair do mundo externo, que é aí que ela tá na nossa vida hoje, nas nossas vidas hoje, e ela tem que vir para o desenvolvimento de uma relação com o seu mundo interno. Quando você pega um monge, a disciplina num mosteiro é uma disciplina de internalização. Ah, não há coisas externas? Claro que há. Tem que ser feita a comida, os alimentos têm que ser plantados, têm que ser colhidos, o mosteiro precisa ser limpo. Mas a rotina num mosteiro é levantar muito cedo, meditar, orar, cuidar dos afazeres, meditar, orar, cuidar dos afazeres, meditar, orar e dormir. Ah, nesse meio tempo tem estudo também, né? Muito estudo também. Tem as palestras, tem a leitura, tem o tempo na biblioteca. Como é a nossa vida, gente? A nossa vida, a gente já pula da cama saltando porque tá atrasado, escova os dentes correndo, mete uma roupa, vai pro trabalho, trabalha, come, engole alguma coisa no intervalo. Não é assim? Nós não temos relacionamento com o lado de dentro. E nós achamos, na nossa ignorância, que obviamente é instituída pelo sistema de pensamento do ego, que nós vamos poder criar uma vida boa vivendo desse jeito. Então, esse contato com o mundo interior, que é o contato com o seu ser real, com Deus Pai, com o Espírito Santo, com o nosso Mestre Jesus Cristo, ele tem que ser colocado no seu devido lugar, prioridade na sua vida. Daí o título da lição: a minha única função é a que Deus me deu. O resto todo, melhor dizendo, será colocado na categoria das trivialidades. Necessárias? Necessárias. Prioritárias? Não. Então, o que o curso nos pede é um retreinamento da nossa mente, da nossa rotina, para que nós possamos fazer a necessária inversão de prioridades. Lembrem-se de que nós já aprendemos que o sistema de pensamento do ego coloca tudo de cabeça para baixo em relação ao sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, tá? À medida em que eu sigo pelo meu dia, eu observo como os meus propósitos e objetivos triviais
interferem com a minha busca desse único objetivo. E eu posso observar esse fato, na prática proposta para os próximos dias. Tomar de 10 a 15 minutos para tentar compreender e aceitar a ideia do dia. A lição me pede para organizar o meu dia de forma que eu tenha esse tempo separado para Deus. Separar esses 15 minutos, necessários, colocando de lado todos os outros objetivos durante esse tempo. Isso me trará o que exatamente essa lição está considerando aqui. A forma, observar, a forma através da qual cada um dos meus outros objetivos compete com o objetivo que é dado a mim por Deus. Na minha compreensão do curso, a questão de reconhecer o meu verdadeiro objetivo pode vir bastante no início da jornada na qual eu estou. O processo de deixar de lado os meus objetivos menores, até que eu não tenha nenhum outro goal além de Deus. Isso pode tomar um tempo bastante longo. No início, nós não temos ideia de quão competitivos os nossos objetivos foram. Os nossos objetivos competitivos foram configurados para nós. Nos toma tempo descobrir e abrir mão de todos eles, deixá-los ir embora, né? Hoje não é nada mais do que um começo. Mas, com mais seriamente eu tomar essa ideia, mais efetiva a prática do dia de hoje poderá ser. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ajudar muito no entendimento da ideia que Jesus está tentando transmitir no dia de hoje. Claro que no meu interessante ponto de vista, no meu entendimento. Eu já vi isso acontecer na minha vida várias vezes. Não estou falando da minha vida pessoal, tá? Eu tenho muitos anos de prática espiritual. Eu não caio mais nessa, ou pelo menos não tenho caído mais nessa esparrela. Então vamos pegar uma pessoa que tem uma boa vida, entre aspas, uma boa vida do ponto de vista do ego. Essa pessoa, ela começa a ter um problema. Esse problema pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema no emprego, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar. Essa pessoa, ela já tem algum grau de espiritualidade. Então, ela se volta para a sua prática espiritual. Ela se disciplina, ela se interioriza, ela descobre o que é a lição, o que é aquela situação está tentando ensinar para ela, e aquela situação milagrosamente se desfaz. O que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? A pessoa se afasta da prática espiritual e se entrega às distrações do mundo, né? Eu me lembro que no primeiro seminário de treinamento espiritual que eu fui em Ibiúna, eu acho que foi em 2017, foi um seminário de carnaval, tinha uma moça, a gente divide quarto com 10 mulheres, né? São 11 mulheres por quarto, ou 12, ou 10, enfim, varia lá, né? E tinha uma moça no meu quarto que ela contou a história dela. Era uma moça assim dos seus 40 e pouquinhos anos, uma mulher muito bonita, e ela falou assim: pois é, eu era Seichonoye há 20 anos atrás, e eu vim, foi muito engraçado, e eu vim para Seichonoye porque eu queria muito arranjar um marido,
E eu só me envolvia em furada, né? Relacionamentos ruins. Eu queria um marido. Aí eu vim para Sechonoye, fiz todo o meu treinamento espiritual, participei dos grupos de mulheres, né? O grupo da Pomba Branca. Melhorei a minha cabeça, fiz as orações para encontrar o meu, lá o mestre chamava de metade da alma, né? Não no sentido de dizer que o indivíduo é uma metade incompleta, mas dizer que tem um indivíduo para você no universo que é o seu par perfeito, digamos assim, né? Para pegar carona nessa expressão, seu par perfeito. Então fez a oração da metade da alma, pediu a Deus, falou como queria e então chegou lá o seu fulano lá na vida dela. Casou-se. E aí qual foi? Ela contando, tá, gente? Ela contando. E aí ficou, sei lá, 20 anos casada, 15 anos casada. E o marido pediu a separação. Ela tinha filhos, eu acho, 1 ou 2. Agora eu não me lembro. E aí ela falou, e agora eu tô voltando pra Sechonoye. E aí eu pergunto pra vocês, né? Eu tenho um aluno aqui que é da Sechonoye, né? A Sechonoye, ela é um ensinamento espiritual que te pede muitas coisas, né? Você, durante o dia, você tem que fazer sua meditação, você tem que fazer suas preces, você tem que fazer suas leituras de textos da verdade, né? Que na verdade agora eu estou fazendo as minhas leituras de textos da verdade muito de um curso em milagres, porque eu estou muito envolvida com a criação de conteúdo aqui para o canal, para o nosso canal crístico, né? Então eu pergunto uma coisa para vocês. O que teria, a gente não vai saber nunca, essa resposta não é trivial, mas o que teria sido da vida dessa linda moça se entre lá os 23, 24 e os 44 em que ela ficou casada, tô chutando, né? Ela não tivesse abandonado a prática espiritual dela. Será que esse casamento teria acabado? Porque, segundo ela disse, era um relacionamento bom. Era um relacionamento que tinha sido trazido para ela pela espiritualidade, né? Então, gente, eu acho que é essa a ideia que Jesus quer transmitir, né? A minha única função é a que Deus me deu. Então, em primeiro lugar, eu tenho que colocar Deus na minha vida. A minha prática espiritual, a minha prática de me conectar com Deus, de me encontrar e me conectar com Deus. É dele que vem o meu amor, a minha autoestima, a minha paciência, a minha tolerância, a minha alegria, a harmonia na minha vida, o meu trabalho. Todas as coisas boas que eu tenho, elas são trazidas por Deus. Todas as coisas desafiadoras são trazidas pelo ego. Eu não tenho duas formas de estar aqui na terceira dimensão. Ou eu estou aqui ouvindo o ego e obedecendo ao sistema de pensamento do ego, ou eu estou aqui ouvindo o Espírito Santo e obedecendo ao sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Não tem outra opção. Você pode traduzir isso que eu acabei de falar aqui para qualquer religião. Não tem outra coisa. E a gente tem uma lição, que é impossível ver dois mundos. Se é impossível ver dois mundos, eu vou ter que escolher o mundo que eu quero ver. Aí você vai falar assim pra mim, Jaque, então você tá dizendo que a moça perdeu um marido porque ela saiu da Sechonoye? Não. O que eu tô dizendo é que a moça estava em sofrimento porque ela perdeu o contato espiritual dela. Ela não falou pra mim assim, pra mim, pra todas as mulheres que estavam lá, ela não falou assim, eu fui para um outro caminho espiritual. Durante esses 20 anos eu estudei Cabala. Durante esses 20 anos eu pratiquei um curso em milagres. Não. Ela falou que ela abandonou a espiritualidade. Ela foi se divertir, ela foi ter filho, foi cuidar dos filhos, foi cuidar do marido, cuidar da casa, ser feliz, tipo churrasco.
E a grande questão é, eu não preciso deixar de fazer nada disso. Mas eu vou ter que separar pelo menos aí 1 hora do meu dia para minha prática espiritual. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E eu acho que... Eu nem vou ler os 4 compromissos hoje, tá? Que eu já tô com um vídeo muito longo. E eu acho que é exatamente essa ideia que Jesus quer transmitir nessa lição de hoje. Sabe? A minha única função é a que Deus me deu. Bom, se a minha única função é a função que Deus me deu, é óbvio que ela tem que ser a minha prioridade. E é óbvio que se a minha função é perdoar, se a minha função é a salvação, e o perdão vai me conduzir à salvação, e o perdão e a salvação são, na verdade, uma coisa só, então é óbvio que isso tem que ser a minha prioridade, né, gente? Vocês concordam comigo? Eu acho que é essa ideia, né? Eu acho que ele tá trazendo pra gente, eu tô procurando aqui no glossário, que é o glossário que eu adoro, peraí, salvação. Ó, estamos no glossário do Dr. Kenneth Wapnick. É aquele glossáriozinho que a gente tem no final do Introdução Básica a um Curso em Milagres, que tá lá no nosso canal no Telegram. Expandido, né? Melhor. Então ele diz assim, o que é a salvação? Né? Pra gente poder entender o que o exercício nos traz. A expiação, o desfazer da separação, eu diria que para ficar mais fácil para vocês entenderem, é o desfazer da ilusão da separação. Estamos salvos da nossa crença na realidade do pecado e da culpa, através da mudança de ideia que o perdão, da mudança de percepção que o perdão e o milagre originam. Tá? Ok? Então, é isso. Acabam se tornando intercambiáveis as palavras. Perdão, salvação, milagre. Certo? O que é o perdão? Olhar o nosso espírito, o nosso especialismo, o ego, né? Em união com o Espírito Santo ou Jesus, sem culpa e sem julgamento. É a nossa função especial que muda a percepção que temos do outro como nosso inimigo, o ódio especial, ou como nosso ídolo salvador, o nosso amor especial. Para a percepção de um irmão ou amigo, e o perdão tira todas as projeções de culpa que eu jogo no meu irmão. A expressão do milagre ou a visão de Cristo, que vê a todas as pessoas unidas na filiação de Deus e que olha para além das aparentes diferenças que refletem a separação. Assim, pois, perceber o pecado como real torna impossível o verdadeiro perdão. O perdão reconhece que o que pensamos que nos fizeram, nós fizemos a nós mesmos, posto que somos responsáveis pelos nossos próprios roteiros que estão sendo projetados e, portanto, somente nós mesmos podemos nos privar da paz de Deus. Assim, pois, perdoamos os demais pelo que eles não nos fizeram, não pelo que eles nos fizeram, não por algo que eles não nos tenham feito. Tem algo mais importante do que isso? Isso tem que ser a minha prioridade na minha vida, né? E aí tô eu lá, vou dar um exemplinho bobo. Tô eu lá dirigindo, vem o seu fulano lá e me dá uma fechada. Como é que eu perdoo ele? Como é que eu perdoo o seu fulano que me deu uma fechada no trânsito? Nossa, a minha mente hoje ainda está muito confusa. Então, eu ainda estou projetando esses roteiros de confusão no trânsito que me são tão habituais.
Que eu possa então abençoar esse cidadão, vai com Deus, muito obrigada, motorista que vai à minha frente. Como a gente diz na Seichonoye. E que ele siga o caminho dele. É muito difícil, gente, convencermos alguém. É muito difícil convencermos alguém de que as respostas estão no mundo interior. O exercício intelectual de explicar, ler uma literatura aqui, ler uma literatura acolá, ele nunca vai ser eficiente como você ter a sua própria experiência. E a sua própria experiência, na minha humilde opinião, essa experiência só vai chegar para você quando você realmente aprender a meditar e a orar. Aí você vai criar o seu contato com o seu mundo interior. E com todas aquelas ferramentas que eu propus a vocês no ano passado na jornada de cura interior, de cura da criança interior. São ferramentas muito importantes para você desenvolver um contato com o seu mundo interior. A sua criança interior, ela é dita interior porque ela está no seu interior, tá? Então eu quero fechar o vídeo, já que eu não vou ler sobre os 4 compromissos, eu quero fechar o vídeo lendo para vocês um comentário que o Marco Túlio mandou pra gente ontem, que eu adorei. Eu vou ler para vocês os comentários dele, tá? Ontem nós falamos sobre falar a verdade, né? A Thalita me perguntou se eu tenho outros gatos. Sim, eu tenho outros gatos, tá? Eu tenho, na verdade, eu tenho umas 3 gatas, mulheres, meninas. 2 estão por aí, resolveram morar com a vizinha, me abandonaram. E a outra é a pretinha, a Shakti, que vocês já viram ela aí, toda preta. O Marco colocou assim: oi, professor, eu estou gostando da leitura que você está fazendo desse livro, Os 4 Compromissos. Interessante a ideia de falar somente a verdade. É o meu caso e já tive vários problemas com isso. Eu também, Marco. Eu tenho ascendente Sagitário, Sol, Vênus, Mercúrio, cauda do dragão na casa 9, tudo na casa de Sagitário. Eu sou o tal do sincericida. Né? Difícil para sagitariano mentir, né? Difícil. Vivo me metendo em confusão. Agora eu tô aprendendo a me calar. É um nível além. Não minto, mas fecho a boca. É o meu caso, já tive vários problemas com isso. Lembro-me de uma vez, um vizinho que de certa forma era meu amigo se candidatou a vereador e pediu o meu voto. Quando eu saí do local de votação, encontrei-me com ele e ele me perguntou se eu tinha votado nele. E eu falei a verdade, que eu não tinha votado. Acreditem, foi bem desconfortável e desagradável. Sim. Né? Aí não sei se você complementou, enfim, né? Mas às vezes a gente pode fazer um adendo gentil. Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não votei em você porque eu já tenho um compromisso com o candidato XYZ que defende, já voto nele há mais tempo, sei lá, fala a verdade, né? E aí ele defende as pautas que eu considero importantes, né? E é isso, gente. Como é que é pra gente sobreviver nesse mundo de máscaras sociais, falando a verdade o tempo inteiro? Vocês percebem que isso é um tremendo de um desafio? Falar a verdade, hoje, na nossa sociedade, é um tremendo de um desafio, né? É que nem você chegar lá pro Fiat Uno, que se identifica com um Toyota Corolla, e dizer para ele assim, mas espera aí, você é um Fiat Uno. Pronto, o mundo acabou, né? Então percebam como as ideologias do ego envenenaram a nossa sociedade a esse ponto. Não tô falando de ser grosseiro, tô falando de falarmos o que vemos.
Vocês lembram daquela historinha do rei está nu? É isso. O rei está nu, mas ninguém tem coragem de dizer que o rei está nu. Porque a roupa do rei tinha sido tecida com fios tão sutis e maravilhosos que só pessoas extremamente evoluídas e especiais poderiam ver a roupa do rei, né? E aí nós perpetuamos a nossa hipocrisia, né? Então é difícil você falar a verdade. É difícil. É difícil. É um exercício realmente de... Como é que eu vou dizer pra vocês? De têmpera espiritual, né? Tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre essa ideia do falar a verdade, né? Ser impecável com a própria palavra. Mas eu esqueci, acabei me esquecendo do que é. Amanhã, se eu me lembrar, eu falo. E acho também que um outro lado desse compromisso, que é uma coisa que eu estou me esforçando muito para aprender, é aprendermos também a hora de nos calarmos, ficarmos em silêncio. Não tem aquela história que diz que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro? Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Às vezes a melhor resposta talvez seja também o silêncio, enquanto eu estou elaborando a minha resposta, certo? Pode ser também uma via para que possamos caminhar, né? E também uma outra coisa que é importante, também lição para nós, para todos nós, falarmos a verdade com amorosidade, né? E também observarmos se eu ajudo mais quando eu fico quieta ou eu ajudo mais quando eu falo. E outra coisa que eu acho que também ajuda, o outro perguntou a minha opinião, ele está me pedindo a minha opinião, que às vezes ele também não tá, né? E quando nós estamos muito identificados com esse papelzinho maluco do ego de salvar os outros, nós queremos dar opinião o tempo todo. Muitas vezes o outro nem pediu, nem quer saber, né? Então estou praticando muito isso também. O silêncio e o entender que se o outro não me pediu opinião, muito provavelmente é porque ele não quer saber a minha opinião, tá? Então hoje que você não se esqueça que a sua única função é a função que Deus te deu. Eu tenho certeza de que ao assumirmos esses 4 compromissos, estamos facilitando o nosso deixar ir do sistema de pensamento do ego e estamos também acelerando a nossa jornada ascensional em direção a uma mente de 5ª dimensão, governada inteiramente, integralmente pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.